Vampirismo, a doença fatal que matou centenas de pessoas. Nos contos populares, vampiro pode significar ressuscitar dos mortos, para vagar à noite com uma capa preta usando os caninos longos e afiados para morder o pescoço de vítimas e sugar o seu sangue. Atualmente os vampiros são encontrados em filmes, livros e séries de televisão. Mas o que ninguém sabe é que o termo vampiro apareceu pela primeira vez há muito tempo atrás, já no século XVIII. Essa história surgiu na fronteira da Áustria com a Hungria. Embora os tempos mais remotos, divindades, bruxas, fantasmas e outras variedades de demônios que sugavam o sangue humano tenham feito parte do imaginário de quase todas as culturas, várias fontes afirmam que a palavra vampiro foi escrita pela primeira vez em 1725, no relatório de um médico do exército do Sacro Império Romano Germânico. Tudo aconteceu já no século XVIII, onde os austríacos se depararam com relatos sobre essas estranhas criaturas, das quais nunca tinham ouvido falar antes. O relatório contou que em um período de 8 dias, 9 pessoas morreram subitamente na cidade de Kisilova, após terem recebido supostamente a visita noturna de um homem chamado Peter Blagojevich, que teria mordido as vítimas e chupado seu sangue. E o maior problema é que Blagojevich estava morto e havia sido enterrado há 10 semanas antes. Na ocasião, os moradores pediram permissão então para exumar seu corpo, e no papel de nova autoridade local, o superintendente austríaco acompanhou o procedimento. No relatório em que enviou para Viena, o mesmo em que escreveu a palavra vampiro, ele descreveu o que viu. Em sua carta dizia o seguinte: o rosto, as mãos e os pés e todo o corpo estavam tão bem constituídos que não poderiam ter estado mais completos em sua vida. Com espanto, vi um pouco de sangue fresco em sua boca, que, de acordo com os relatos, havia sido sugado das pessoas mortas por ele. Assim, ao ser perfurado, um monte de sangue completamente fresco também jorrou dos seus ouvidos e boca, e aconteceram outras manifestações que não descrevo por respeito. E como já era de costume naquela região, eles cravavam uma estaca no coração do cadáver e cremavam seu corpo. Um jornal em Viena publicou a notícia e o fenômeno se espalhou pela região. Em poucos anos, o vampirismo parecia ter se tornado uma epidemia na Europa Oriental. O imperador enviou equipes de cirurgiões militares para realizar autópsias e investigar o que estava acontecendo. Esses especialistas constataram, por sua vez, que os casos não eram totalmente consistentes. E pesquisadores na área médica publicavam dezenas de artigos e livros sobre o assunto. O vampirismo se tornou então uma condição conhecida, testemunhada por um grande número de pessoas que apresentavam sinais e sintomas característicos, como cadáveres com sangue fresco correndo em suas veias e vísceras, sangue ao redor da boca por ter se alimentado, pele rosada, corpos volumosos e etc. Naquele tempo, o termo vampiro era um tema que despertava calorosos debates na Europa. Teólogos argumentavam que os vampiros eram seres físicos que demonstravam a existência de uma vida após a morte. Filósofos, por outro lado, se preocupavam com o fato de que as evidências disseminadas sustentando a existência de vampiros lançassem dúvidas sobre o valor do testemunho e de testemunhas oculares. Mas como se explicaria uma epidemia de uma doença mortal que não existe? Alguns pesquisadores atribuem o fenômeno a grandes traumas e decepções, outros à alimentação, ao uso acidental de drogas que causam alucinações e a doenças altamente contagiosas. Outras teorias fazem referência à presença de substâncias químicas incomuns na Terra que afetam a decomposição dos corpos. De fato, a origem de algumas características descritas pelos médicos legistas da época poderiam ser precisamente a decomposição. Depois essa história cresceu, foi se espalhando em todo o mundo e gerando muitas controvérsias a respeito do caso. E o termo vampiro foi se tornando lenda entre as pessoas. E até hoje muitas pessoas acreditam mesmo que os vampiros existiram em alguma época, ou que ainda existe até hoje.
E esse foi nosso tema de hoje. E se inscrevam no canal e deem o seu like.